João capítulo 11, verso 8. João 11, verso 8. Diz assim: esses disseram: mestre, há pouco tempo os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Eu estou pregando 3 mensagens sobre volta. Fala comigo, volta. Semana passada eu preguei uma mensagem chamada Voltando Certo. Hoje eu quero pregar uma mensagem chamada Voltando ao Ponto da Derrota. E semana que vem nós temos conosco aqui o Nelson. O Escolhi Esperar vai estar aqui na igreja, e você deve participar aqui semana que vem o dia todo, e à noite o Nelson vai ministrar também. A gente vai estar, vai ser uma bênção. Mas eu queria muito que você não perdesse essa sequência de 3 mensagens falando sobre volta. Cutuca quem está do lado e fala assim: volta, Zé. Existem 2 tipos de volta no mundo: a volta certa e a volta errada. Por exemplo, a volta errada é aquela mulher que olhou para trás e virou salvo. E tem a volta certa. Da volta certa tem 2 tipos: a boa e a necessária. Fala comigo, a boa. Qual que é a boa? Você trabalhou o dia inteiro, aí você volta para casa. Gente, você entra em casa, né, os meninos gritando, que é a confusão. Mas é melhor confusão em casa do que paz fora de casa, não é verdade? A casa é um negócio muito lindo, amém? E tem um tipo de volta que é a volta necessária. Volta necessária. O que é a volta necessária? É a volta que temos que fazer a um lugar chamado ponto da derrota. Fala comigo, ponto da derrota. Não sei o que é o ponto da derrota. É um lugar onde uma dessas 6 coisas aqui aconteceram, ou as 6. Primeira, é um lugar onde você tomou decisões erradas. Tem que voltar lá. Segundo, é um lugar onde as pessoas ou relacionamentos te prejudicaram, ou quase te mataram. Terceiro, é um lugar de retrocesso financeiro, ministerial, profissional. É um lugar onde você deu ré na vida. Ao invés de você ir para frente, você cresceu igual rabo de cavalo, cresceu para trás. Quarto, é um lugar de tragédias. Perdeu um ente querido, um acidente de carro, pegou uma enfermidade, é uma coisa que você não controla. Quinto, é um lugar de calúnia, onde o povo fala mal de você, te xinga, onde você é zombado, criticado. Esse também é um lugar, um ponto de derrota. E sexto e último, é um tempo ou lugar de tristeza, que você simplesmente não quer lembrar dele. Vou dar um exemplo. Eu lembro que eu trabalhei muito tempo lá nos Estados Unidos. Eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava sozinho, eu trabalhava limpando um hotel, e eu ficava segurando uma máquina gigante. Quem já viu essas máquinas que limpam o piso assim? Eu ficava a noite inteira com ela, e ficava tocando Good Times, essas musiquinhas de Every Breath You Take. E aquela desgrama ali. Eu ficava a madrugada inteira chorando, com saudade do Brasil. Minha mãe tinha morrido. Eu feio, sem ninguém, atleticano. Como as coisas mudam, hein? Hein? Eu fiquei essa semana pensando, falei, gente, meu time está na Libertadores e o outro não. Deus, aconteceu alguma coisa, Jesus voltou, eu não estou sabendo, né? Então o mundo dá a volta, viu, Zé? Você fica de boa aí. Eu largava a máquina, 2 horas depois eu ainda estava tremendo. Outro dia eu estou na rua, entrei num shopping, ouvi uma música dessa. Quando eu ouvi a música, eu arremeti logo para esse dia. Eu falei, sangue de Jesus, desliga essa música. Por quê? Me lembra de um ponto de derrota, de um momento difícil da minha vida. Um momento difícil que eu vivi. Voltar a esse lugar é perigoso, porque é como voltar numa rua onde você foi assaltado. Agora entenda o que eu vou te falar: não voltar não elimina a rua. Ignorar um momento de derrota da sua vida não faz ele sumir. Problemas e pecados não evaporam, eles têm que ser tratados e trabalhados. O brasileiro ama a palavra depois. Depois eu vejo esse pai meu dos infernos que nos abandonou. Depois eu vejo esse relacionamento. Depois eu penso. Não elimina. Você tem que voltar lá. Fala para quem está do lado, temos que voltar lá. Assim como na luta de boxe, para você devolver, pegar o cinturão de volta,
no MMA, você tem que encarar o último cara que te bateu de novo. Alguém tomou o seu cinto, você vai ter que lutar com ele de novo. Assim também na vida, esse ano aqui na igreja, nós estamos falando sobre consolidação. E o tema da juventude é fique firme. Sabe o que não está deixando muitos de nós firmes? Nós estamos varrendo sujeira para debaixo do tapete e deixa para lá. E eu não vou preocupar com isso não. Vou viver na vida e vamos de vitória em vitória, de glória em glória, de purpurina em purpurina, aleluia. E Deus vai... Não. Deus está dizendo para a gente hoje, para, respira, volta. Vai lá no ponto da derrota, porque eu quero transformá-lo no seu ponto de vitória. Quem gostaria disso na sua vida? Eu poderia citar muitos personagens bíblicos aqui, mas eu quero citar um cara só. Esse um cara sozinho, ele tem todos esses pontos de derrota na vida dele. O nome dele é Jacó. Fala comigo, Jacó. Jacó é o enganador. A palavra Jacó significa enganador. Ele tinha um irmão chamado Esaú, e os dois eram filhos de Isaac. E o que esse menino fez? Enganou o irmão 2 vezes. Primeiro, o irmão estava com fome, ele vendeu para ele um cup noodles em troca da primogenitura. O irmão com fome falou: Zé, você está com fome? Pega o miojão aí e em troca eu vou ser o cara. Deus era para chamar Deus de Abraão, de Isaac e Esaú. Esaú, infeliz. Era esse o nome que era para Deus ter. Vocês estão dormindo, vocês estão tudo no preto e no branco ainda, né? Volta para o sermão aqui. Deus era para chamar como? Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas o Zé Mané vendeu isso por um prato de miojo. E para piorar, no dia que o pai dele estava cego, Jacó chegou lá, vestiu a roupa do Tony Ramos, toda peluda. Chegou lá, o pai dele passou a mão nele e falou: ah, é Esaú, meu filho. E declarou um monte de bênção: receba os paranauê do céu, a glória purpurinada desça sobre ti, aleluia. Acabou o culto, chega Esaú: cadê minha bênção, meu pai? Falou: eu dei tudo para seu irmão. Esaú ficou doido: não sobrou nada para mim. Sobrou, tu serás empregado, funcionário do seu irmão pro resto da vida. Isso era numa época que as palavras valiam. Hoje não vale nada. Hoje alguém olha para uma moça e fala: eu te amo, vou casar com você. Pode esperar, não tem nada disso. Amanhã eu estou no culto aqui. E a pessoa está lá em Marte amanhã. Mas nessa época a palavra tinha poder, tinha força. E aí o que aconteceu? Jacó fugiu. Fala comigo, fugiu. Ele fugiu 20 anos do irmão dele. Ele viveu algumas coisas terríveis. Primeiro, Jacó tomou decisões erradas. Por quê? Enganou seu irmão e teve que fugir de casa. Segundo, ele se envolveu com gente prejudicial. Além do irmão dele, ele se envolveu com pessoas que não devia, que o prejudicaram muito. Terceiro, ele sofreu retrocesso. Só o patrão dele, Labão, mudou o salário dele 10 vezes. Ele foi roubado. Quarto, ele viveu tragédias. O filhinho mais novo dele, quem lembra o nome do menino? O José, morreu. A gente sabe que não morreu, mas ele chorou como se ele tivesse morrido. Não é assim? Ele enterrou o filho mais novo, quase morreu do coração por isso. Outra coisa, ele viveu calúnias, porque os filhos o xingavam. Os filhos diziam: papai protege esse demônio desse irmão nosso mais novo. E ele era xingado pelos próprios filhos. E outra coisa, ele foi para o Egito, porque ele não queria lembrar da terra da tristeza, onde ele viveu toda a tristeza da vida dele. Vamos para o Egito, gente, vamos embora, que aqui eu estou sofrendo demais. Deus fez Jacó, presta atenção no que eu vou te falar aqui, voltar em cada ponto desse da derrota, para mudar a história dele. Cada um, vou te dar um exemplo. Labão, ele fugiu de Labão, Labão foi atrás dele. Labão foi atrás dele e sentou com ele, e eles tiveram que chegar a um acordo. Os filhos que xingaram ele no final da vida teve que abençoar todos. Até Israel, ele teve que voltar para lá, sabe como? Na hora de morrer no Egito, ele pegou a mão de José, colocou debaixo da coxa, que era a forma de fazer juramento, e disse: meu filho, jura para mim que o meu corpo não vai ficar aqui na terra dos faraós. Aqui é o melhor momento da minha vida, mas eu quero voltar lá onde eu sofri. Eu quero que meus ossos ficam no lugar onde eu sofri. Me leva de volta. Tudo que Jacó viveu, Deus falou: eu vou te levar de volta lá para resolver. Olha aqui, a pessoa que não tem Jesus, gente, a vida dela é enrolada.
é complicada, é cheia de confusão. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Mas uma vez que a gente entrega a vida para Cristo, Deus começa a pôr a nossa vida em ordem. Mas tem que ser muito homem, muita mulher, para parar tudo e dizer: vou voltar lá no ponto da derrota. Por quê? A derrota significa humilhação, significa se ver no espelho, significa ter que encarar um passado de dor, significa vergonha, significa culpa. Mas se a gente não voltar lá, nossa vida não segue para frente como tem que seguir. Não é um tema gostoso de falar, e não é um tema sobre o qual eu estou falando aqui sem ter pensado muito em mim. Eu levei uma semana preparando essa palavra simples que você está ouvindo aqui. Minha esposa viu, o tablet dormiu ligado, descarregou um monte de vezes, carregou de novo, descarregou. De tanto que eu pensei, orei sobre isso que eu estou falando com você. Então eu quero te mostrar, abre comigo por favor, em Gênesis 32, o que Jacó teve que fazer na sua volta mais sublime. Teve uma volta de Jacó, que foi a volta mais top, e nela a gente aprende alguns segredos para voltar no ponto da derrota. Vê lá comigo, Gênesis capítulo 31. Gênesis 31 diz assim, verso 1. Desculpe, é 32 mesmo, eu falei 31, 32, 31. Gênesis 32, 1. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram até ele. Quando Jacó os avistou, disse: esse é o exército de Deus. Por isso chamou aquele lugar, fala comigo, o quê? Quem já viu igreja chamada Manaim, acampamento Manaim, menino chamado Manaim? Quem já viu? Eu já vi. Sabe por quê? Porque tudo que é gostoso. Ai, o que é Manaim? É os anjos de Deus. Oh, tem gente que só quer viver de Manaim. É só poder, é glória, entendeu? É manto, é edredom de Jeová. Deus, eu quero pular de Manaim para a terra prometida, para Nova Jerusalém, para a bênção, para a vitória. Irmão, nem se você fosse Jesus. O que Jacó tinha visto? Fala comigo, anjos. Quem sabe você viu anjos. Sabe o que é Manaim, gente? É o ponto da vitória. É o momento auge. É o momento melhor. Jacó encontrou anjo, caramba. Ele não encontrou apóstolo. Ele não encontrou Lucinho. Ele encontrou anjo. Imagina, você podia parar nesse momento e falar: vou viver de anjo. Anda comigo aqui, velho. Pra onde vocês vão? Eu vou com vocês agora. Me arruma uma asa dessa. Eu vou. Eu conheço gente que eles estão atrás só do sobrenatural. É gente que só quer ver anjo, e tudo deles é visão, e tudo deles Deus está falando. Ai, e Deus aí vai dar vitória. Calma, muitas vezes a nossa maior vitória não é Manaim. Não é. Ele viu o anjo, mas ele parou e falou assim: eu tenho que fazer algo mais. Continua lendo. Verso 2 diz: Jacó mandou mensageiros adiante dele ao encontro do seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhe ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, cabos, servas e servas. Envia agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele já está vindo ao seu encontro com 400 homens. Olha aqui para mim, fofo. Se você não for até o seu ponto de derrota, ele virá até você. Ah, eu procuro fulano ou não procuro? Eu volto naquele lugar onde eu fui tão humilhado ou não? Eu tento resolver essa situação ou não? Enquanto você está pensando, delícia, Esaú trepou no cavalo com mais 400 e está vindo te encontrar. Adivinha por quê? Porque o ponto da derrota gosta de voltar nos derrotados. Ai, deixa eu ir lá ver como é que está o Lucinho. Ele é todo sofrido porque ele foi criado sem mãe. Oh, vamos lá nele ver se ele está chorando. Eu tenho que ir lá no meu passado, onde eu perdi minha mãe, e resolver isso. Porque senão eu viro um homem, que é um homem só porque tem um órgão sexual, mas não tem atitude de homem. Hoje é o que mais nós temos no mundo. Homem, assim, sexo masculino tem demais, mas homem tem pouco. Precisamos resolver as coisas. Mulher tem que resolver, mas é resolver. As mulheres já têm uma outra situação, que é resolver demais. Você quer matar um homem, assim? Você quer matar um homem rápido? Fala assim: precisamos discutir nossa relação. O homem fala assim: não, eu vou lhe virar gay agora, rapidinho.
Mas eu não quero isso. Nós saímos para ficar feliz, é discutir a relação. E homem não quer discutir. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Ai, por que você tocou nesse assunto? Ai, mas a gente tinha que falar. Aí passa a noite inteira, que era para poder ficar feliz, tratando do assunto mais retardado. Aí fala. Aí o outro fala e fala. Aí fala. E aí agora? Vamos embora, o tempo acabou. Isso não é o tempo de voltar no ponto da derrota. Isso é virar a derrota. Eu descobri isso na minha vida. Toda vez que eu fico ensaiando demais, aí eu vou lá procurar isso, eu vou tentar resolver essa situação ou não? Não vou. Ela já está vindo. Cutuca quem está do lado e fala assim: ela está vindo aí. Aprenda uma coisa sobre a vida, gente. A vida é cíclica. Fala comigo, cíclica. Sabe o que significa isso? As coisas acontecem e se não forem trabalhadas vão acontecer de novo. Tanto as boas quanto as ruins. A vida é cíclica. Então abre seu olho. O que o capeta falou com Deus lá no livro de Jó? De onde você veio, capeta? De rodear a terra e passear por ela. Estou dando rolê. Todo dia 6 eu passo lá na casa do fulano. Ver como é que ele está. Lá em Lucas capítulo 4, verso 13, fala o que de Jesus? E o capeta afastou-se de Jesus até o momento oportuno. A vida é cíclica. Não pense você que as coisas param por aí. A gente tem que tratá-las. Continua lendo comigo aí o encontro desses dois irmãos. Verso 7. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bodes, os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier me atacar, um dos grupos, o outro poderá escapar. Não adianta a gente ficar tentando bolar as estratégias humanas. Não tem jeito. Coisa espiritual se resolve de forma espiritual. Coisa dessa terra se resolve com recursos dessa terra. Outro dia eu vi um irmão falar: se Satanás vier aqui em casa de novo perturbar, eu vou pegar um revólver que eu tenho ali e dar uns tiros nele. Vai funcionar demais. Vou resolver meu casamento. Como? Você vai resolver em 2 frentes. Você vai conversar, mas você vai orar também. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jacó pensou uma saída humana para uma situação espiritual. Continua lendo comigo, verso 9. Então Jacó orou: ó Senhor Deus de meu pai Abraão, meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para a sua terra. Quem manda a gente voltar é quem, gente? Deus. Quem mandou Jacó voltar para casa foi quem? Deus. Sabe por quê? Porque a minha vida é a sua. Gente, é isso aqui, é uma sombra. Nunca vai embora. Você pode mudar para a China. Quem você é vai te acompanhar. E você chega na China, começa uma vida nova, mas com o tempo tudo vai se repetir. A gente tem que parar tudo para resolver. Mas eu vejo que nós somos uma geração do WhatsApp, da internet. A gente não consegue conversar com ninguém, nem com Deus, nem se abrir nem com a gente mesmo. A gente fica o dia inteiro online. Uma geração que não sabe olhar no olho e falar: vamos resolver uma situação errada aqui entre nós. Vamos mudar aqui um... Não, ficamos ali. Não sabemos dialogar nem com ninguém. Continua lendo. O Senhor me disse: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade que tem tratado teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha me atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, olha o presentinho lindo, olha. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros. É um zoológico que ele estava levando para o irmão. Um monte de jumento. Verso 16: colocou cada rebanho sob o cuidado do seu servo e disse: vão à minha frente e mantém. Olha a cabeça desse Zé. Vai na minha frente, gente, e mantém distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando o meu irmão Esaú encontrar com você e lhe perguntar: a quem pertence isso? A quem você pertence? Para onde vai? De quem é todo esse rebanho à sua frente? Você responderá: é do seu servo Jacó. É um presente para o senhor Esaú, e ele mesmo está vindo aí atrás. Também instruiu o segundo grupo, o terceiro e todos os outros.
Você já imaginou isso? Todo mundo andando com os boi, com um monte de presente. Aí toda hora encontrava uma caravana. O que é isso? Isso aqui é um presente que nós compramos para o senhor Jacó está chegando aí. Isso aqui é presente. Aí vinha mais uma outra caravana, um monte de égua, um monte de jumento, um monte de cavalo, um monte de bicho. E todo mundo, imagina, ele estava tentando quebrantar o irmão. É muito interessante que a gente acha que o nosso ponto da derrota é o problema. O problema não é Esaú, o problema é Jacó. O seu problema e o meu problema na vida não é nada fora de nós, é dentro, é o espelho. Nosso inimigo não é o cara do inferno, é o cara do espelho. Nosso grande traidor, quem está fazendo bullying com a gente, é a gente mesmo. Quem está ferrando a nossa vida, somos nós mesmos. Quem é o capeta para mandar a gente para o inferno? Quem é? Quem está mandando a gente para o inferno somos nós. Quem está piorando o Brasil, somos nós mesmos. Quem está acabando com os casamentos somos nós. Quem está prejudicando nossos filhos somos nós mesmos. É a gente mesmo. Mas Jacó achou assim: se eu ganhar Esaú, eu vou cada presente ele vai. Vamos ver se deu certo. Continua lendo aí, verso 19, verso 20. Então acrescentou: o teu servo Jacó está vindo aí atrás, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez ele me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Aí agora olha aí. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, as duas servas, os seus 11 filhos, para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Gente, o cara era tão galinha que ele mandou os meninos: vai lá, mulher, se você morrer, amém, eu arrumo outra. Vai os meninos. Gente, os meninos eram tudo pequeno. Ele mandou os meninos encontrar com o inimigo. Vamos ver se sobe algum menino desse vivo. Mas vai, gente, você chegar lá, faz assim para ele assim, ó. Joga beijo. Fala: titio Esaú, quanta saudade. Jacó ficou sozinho. Olha o medo que a gente tem de enfrentar o lugar onde um dia nós somos derrotados. Ele ficou sozinho. O ponto de derrota se enfrenta sozinho. Não tem como chamar pastor, não tem como chamar Zenete, não tem como chamar pastor Márcio, não tem como chamar pastor Lucinho. No ponto da derrota é você e Deus. E as máscaras caem. Não tem fundo musical. Ninguém explica Deus. Canta uma música aí, pastor. Tem música nenhuma não. Não, pastor, vem me socorrer. Não vou. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Fala comigo. Jacó ficou sozinho. Continua lendo aí, por favor. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que começou a lutar com ele até de manhã. Imagina aí, você está com medo do seu irmão que tem 20 anos que você enganou ele. E vem um homem e sai no porrete com você. E soco, e pescotapa, e voadora, e vazare, e joga no chão, e um segura o outro. Gente, não é luta. Ai, para. Não, é luta de homem. Uma noite inteira, o cacete comeu. Sabe quem lutou com ele? Aquele que está lutando comigo e com você, Deus. A luta de Jacó não era com Esaú, a luta dele é com Deus. Um homem veio, gente, e o pau comeu, e o soco, e vai, e de manhã cedo, olha o que rolou. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou aqui, ó, na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele a deslocou, enquanto lutava. Então o homem disse: deixa eu ir embora, porque o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, você não vai ser mais o enganador, você vai ser Israel, porque você vai ser aquele que lutou com Deus e venceu. Explica uma coisa: como é que alguém luta com alguém a noite inteira, sai machucado, manca pro resto da vida e venceu? Porque com Deus, perder é vencer. Sabe o que a gente tem que fazer? Perder. Fala comigo. Para eu vencer Esaú, eu tenho que perder para Deus. Enquanto você não deixar
Deus te machucar, o seu ponto da derrota vai ficar te machucando. Deus tem que fazer em nós uma cirurgia. Deus vem e Ele fala: Lucinho, eu quero mudar seu jeito, cara. Você é orgulhoso, você é soberbo, você é chato, você é apegado a dinheiro, você é mentiroso, você é pornográfico, você engana os outros, você não sente a dor alheia, você é um cara que posa de bonito, mas não é. Só que agora nós dois, não tem fundo musical, não tem pastor Márcio, nós estamos em Peniel, Zé. E agora sabe o que vai rolar comigo e com você? E me deita no chão e dá gravata em mim, e eu e você vamos pelejando. Não, Jesus, isso é Satanás que levantou. Jesus fala: eu não sou Satanás, sou seu Deus, estou tentando te melhorar, porque se você for para encontrar seu irmão, sem eu te dar uns cacetes, você vai morrer. Não, me solta, Satanás, me solta. Eu não sou capeta, eu sou o Senhor, seu Deus. Eu não vou te deixar ir embora então, viu, seu Deus, enquanto o Senhor não me abençoar. Qual que é o seu nome, Zé? Enganador, passador da perna nos outros, donó em cabo de aço. Ah, é? Nunca mais você vai ser esse cara. Eu estou fazendo uma cirurgia na sua identidade hoje, Jacó. Você deixa de ser esse pilantra, você deixa de ser esse enganador, esse metido, e hoje você se torna Israel, o cara que lutou com Deus e venceu. E venceu. Ele passou em Peniel. Fala comigo: depois de Manaim tem um Peniel. E aí olha o que aconteceu com ele. Verso de número 29. Então Jacó disse: peço-te que me diga o teu nome. Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a face, Deus face a face, toda a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Se você for corajoso de voltar no seu ponto da derrota, você vai virar uma inspiração para outras pessoas. As marcas que Cristo vai fazer em você não serão marcas feias, serão marcas que vão inspirar outros. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: por que você manca, hein? Olha, eu manco porque um dia Deus me deitou no chão e falou assim: vou te mudar, viu, playboy? E aí me machucou. Sabe como é que Paulo termina a carta de Gálatas? Gálatas 6,17: que daqui para frente ninguém me perturbe, porque eu já trago no corpo as marcas de Cristo. Se eu e você não tivermos marca nenhuma, nós vamos chegar no céu para apresentar o quê? Tem um poema de uma mulher chamada Amy Carmichael. Amy Carmichael serviu Jesus 50 anos na Índia, desperdiçou a vida dela cuidando das crianças da Índia. Ela fez um poema chamado Nenhuma Cicatriz. Sabe o que ela diz? Como teremos coragem de um dia chegar no céu sem nenhuma cicatriz? Cicatriz do que vivemos para Ele e cicatriz daquilo que Ele fez em nós. Cristo quer fazer uma cirurgia na gente, para a gente poder voltar ao nosso ponto da derrota e vencê-lo. O problema do ponto da derrota não é o ponto da derrota. O problema é que Jacó está indo para o ponto da derrota, e quem tem que ir para o ponto da derrota é Israel. Fala comigo: se eu não virar Israel, o ponto da derrota me derrota de novo. Gente, tudo é como a gente encara a coisa, tudo é como a gente vive a situação. Ninguém aqui está isento de nada. Eu estou falando para um público muito jovem. Vocês ainda têm muita coisa para viver na vida. Eu já vivi um pouquinho, não vivi muito, mas vivi um pouco. E eu posso te falar: se você não deixar Deus mexer com você, aqui dentro, você corre a tragédia de virar uma pessoa mais velha, que vive perdendo para Esaú. Olha que raiva que faz agora. Lê comigo, capítulo 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. E ele mesmo passou à frente. Ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Vai imaginando a cena. Ele dividiu os meninos, passou o gado, passou tudo. Ele colocou as mães, cada uma com o menino, e foi. Por fim ele chegou, ajoelhou diante de Esaú. Mas ele já tinha passado por Peniel. E ele ajoelhou 7 vezes. Olha aí, verso 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou o seu pescoço, e o beijou. E eles choraram. Não tem uma palavra, não tem um discurso, não tem um pedido de perdão, não tem nada.
E ele perguntou: quem são essas mulheres, essas crianças? Jacó respondeu: são os filhos que Deus me concedeu. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegou José e Raquel, que também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Se ser bem recebido por ti, meu senhor. Respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Fala comigo: eu não mudo Esaú com presentes, eu mudo Esaú mudando quem eu sou. Sabe quem enganou Esaú? Jacó. Mas sabe quem voltou lá para encontrar com ele? Israel. Os presentes não fizeram efeito nenhum. O que fez efeito? A mudança que esse homem teve na vida, a passagem que ele teve nas mãos do Senhor. Então olha algumas lições. Primeiro, se evitarmos ou fugirmos como Jacó, mais cedo ou mais tarde, o nosso ponto de derrota nos alcançará. É por isso que eu converso com jovens derrotados na vida sentimental, que eles é só uma repetição do filme. Hoje é com a Jennifer, amanhã é com a Jéssica, amanhã é com a Janaína, amanhã é com o João, amanhã é com o Pedro. A pessoa fala assim: pastor, eu não entendo a minha vida sentimental. Eu falei: eu entendo, é fácil. É porque você continua sendo a mesma pessoa. E você tem que ser outra. E você vira uma colecionadora de trá. Não, pastor, eu faço tudo certo. Os homens aqui não prestam. Para de assistir novela, caramba. Isso é discurso de mulher noveleira que assistiu Verdades Secretas. Até que hora você vai ficar duplicando o discurso idiota da Rede Globo? Até que dia? Não tem cérebro, não? Ah, uma mulher não presta hoje. As mulheres é tudo vagabundo. Não tem nada disso. É o homem que tem que mudar. Nada. Oh, gente, olha para mim. O mundo não vai mudar. Adianta mandar um presente. Olha o seu pai que abusou da sua família. Adianta mandar presente para ele? Você acha que esse homem mudou? Não. Você acha que seu ex mudou? Ai, que inocência. Você acha que a bebida alcoólica vai sumir do mundo? Você toma pinga pra caramba. Para você virar uma pessoa livre da bebida alcoólica, tem que sumir a pinga do mundo? Para você deixar de largar a pornografia, tem que deletar toda a pornografia da internet? Nunca! Esaú não vai mudar. Esaú é Esaú. Quem tem que mudar é Jacó. Jacó tem que levantar e falar assim: eu tomei muito para cara fora na vida, mas quer saber? Eu vou lá em Esaú, e se eu morrer eu morro, mas eu não vou viver essa vida de ser derrotado toda hora, na mesma hora. Eu vou lá de novo. Na sua vida financeira, você vive ferrado, você tem que voltar lá. Eu vou voltar lá e chegar lá e encarar: ô Esaú, cheguei, mas como eu estou quebrado, não tem nenhuma égua para te dar. Não dá para ver só de Manaim. Entre Manaim e o nosso Esaú existe um Peniel. Vencer nosso ponto da derrota não é ganhar de Esaú, mas é perder para Deus. Só um novo você vencerá o velho ponto da derrota. Eu tive que voltar em alguns pontos da minha vida. Primeiro, eu voltei nas minhas redes sociais depois de ter sido muito xingado por elas. Eu descobri que eu não gosto de redes sociais. E eu tenho muita gente me seguindo. Mas sabe por que eu não gosto? Porque eu já fui muito xingado e muito humilhado. Eu já deitei chorando muitas noites. E um dia eu tive que fazer minhas pazes com as redes sociais. Eu tive que falar: Deus me ajuda a entrar na rede social e não xingar ninguém que está me xingando. E ficar calmo. E pensar assim: quem sabe esse povo não está falando é a verdade, hein? Que o problema não é os outros te xingar, o problema é ser verdade o que eles estão falando. Eu tive que voltar lá. Sabe outro lugar que eu tive que voltar? Tive que voltar ao meu antigo melhor amigo e sentar com ele e falar assim: vamos continuar nessa pombagirice? Vamos melhorar nossa vida? Vamos discutir a relação aqui ou nós vamos ficar de boa? Vamos ficar de bem. Eu morro de amor por eles, ele por mim não, mas nós não somos inimigos mais, a gente pode chamar um ao outro de amigo. Foi fácil? Não foi. Foi um café da manhã, a gente não sabia se tomava café, se jogava na cara do outro. Mas sabe quem pegou o telefone e ligou? Eu, morto de raiva, porque eu estava tomando café no dia anterior, e Deus falou comigo assim: vai lá! Falei: pô Deus, o Senhor está sempre do lado dos outros.
Você quer ver quando eu discuto com a Patrícia? Quando eu discuto com a Patrícia, eu nem oro. Porque eu já sei o que Deus vai falar. Vai lá. Falei, Deus, o que essa mulher te deu? Eu já tive que voltar ao banco. O banco onde eu fui humilhado. Entrei na fila, esperei 2 horas, sentei com o gerente. Ele falou, não, sobe daqui, você pode... Esse banco, eu voltei nesse banco para ser recebido com honras. Para a pessoa falar assim, o maior financiamento que já foi feito aqui na nossa agência foi você que fez. Eles lançam um consórcio, eles me ligam. Você quer um consórcio, pastor? Gente, eu não estou querendo consórcio. Não, mas é porque você, assim, é uma pessoa que a gente tem uma estima. E eu lembrando da vez que eu entrei na agência, fiquei de pé, assim. E quando eu sentei com o homem, ele nem olhava para mim. É um ponto da derrota. Outro ponto da derrota que eu tive que voltar, o restaurante que eu trabalhei. Eu trabalhei num restaurante no exterior, que eu fui xingar de cachorro na frente de todo mundo. Rei Lúcio, seu cachorro! Assim, pouca gente, umas 300 pessoas, olharam tudo para mim. E eu voltar nesse restaurante 18 anos depois, eu só chorava, gente, eu não queria comer, eu não queria nada, só chorava. Eu sentei na mesa, e eu ficava no cantinho assim, ó, orando, porque eu não prestava nem para ser garçom. Eu era bus boy, ajudante de garçom. Aí tinha 8 garçons e eu ajudava os garçons, né? Por isso que eu fico maluco quando eu vejo alguém tratar mal uma pessoa de profissão simples. Porque eu já limpei privada, já varri chão, já lavei, já fiz muita coisa doida. E eu lá quieto, e eu ficava assim, Deus, faz esses gringos deixar gorjeta para mim na mesa, porque eu não tenho dinheiro, eu sou filho sem mãe. Faz eles deixar gorjeta para mim. E eu sentar na mesa, gente, eu vou falar com você, Deus fica do lado de todo mundo, sério mesmo. Que eu fui sentando na mesa, veio a americaninha. Hi, how are you today? How are you today? Seu pai quase me matou aqui 18 anos atrás, tá? Aí sabe o que o Espírito Santo me perguntou? Vai deixar a gorjeta para ela? Eu falei, não, tá de brincadeira. Voltar no ponto da derrota não é fácil. E meus filhos tudo felizes, eu quero ver a Mini, quero andar de montanha. E para mim, era a terra das minhas peregrinações, é o lugar onde eu tinha chorado, é o lugar onde eu tinha me sentido órfão. Sabe onde eu tive que voltar? Eu tive que voltar num ponto da minha vida, voltar a pastorear jovens. Aconteceram várias coisas comigo, eu achei que nunca mais eu pastorearia adolescentes e jovens. Mas o Senhor falou comigo, volta lá atrás, porque você vai dar o seu melhor na sua idade mais avançada. Ah, é? Não tem que ter 20 anos, 30 anos para ser líder de jovem, não? Não, você vai fazer o seu melhor agora. Mas Deus, eu fui escorraçado, eu fui humilhado, vai agora! Deus, eu vou apanhar de novo, vai, que eu já domei Esaú. Ah, é? O senhor matou ele? Matei, sabe como? Mudando você. Não, Deus, até do Esaú o senhor está do lado. Sabe outro ponto de derrota que eu tive que voltar? A cidade onde eu e minha família sofremos muito. Tem uma cidade na história, eu morei em várias cidades, então não tem problema falar aqui, que eu morei em tantas cidades que não dá para descobrir. Mas tem uma cidade que eu morei, que eu e a minha família sofremos demais, a ponto da gente ter que fugir de madrugada da cidade. Eu volto nessa cidade hoje, o povo me recebe no aeroporto, tem televisão. Estamos aqui com o pastor Lucinho Barreto. Falei, gente, eu já fui presidiário aqui nesse troço. Quem sabe tem um lugar físico na sua vida que você odeia. Começa pelo menos a orar sobre voltar lá. Ora. É um ponto da derrota que o Senhor vai fazer algo diferente. Eu tive que voltar ao cemitério onde a minha mãe foi sepultada. Quando minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, eu não fui no sepultamento. Mas aí, alguns anos atrás, morreu uma pessoa, um irmão da igreja, foi sepultado no mesmo cemitério aqui em Belo Horizonte. Eu fui lá na cova da minha mãe. Eu tinha uma raiva da minha mãe, por que ela tinha morrido? Como se fosse ela que tivesse, né? Falei, mãe, poxa vida. E eu conversei com ela. Falei, mãe, eu fiquei com raiva da senhora, mas aí eu vi que a senhora não era Jesus. E a senhora não morreu porque quis. Eu vou viver minha vida, vou ser feliz. Sempre chorei dia das mães, sempre. Mas daquele dia para cá eu fiquei em paz. Eu voltei naquele ponto. Hoje eu estou tão curado que eu zoo minha mãe. Eu consigo falar das besteiras e dos pecados da minha mãe sem a menor culpa. Estou curado. Voltei lá no meu ponto da derrota.
Dei um beijo no Esaú, falei, vamos comer um churrasco. Outro ponto da derrota que eu tive que voltar para diante do computador. Eu que já fui um menino preso na pornografia, agora eu vou na frente do computador e não peco. Quem sabe você tem que voltar num lugar do passado onde você pecou e falou, eu vim aqui, eu não vou pecar, dessa vez eu vou fazer a coisa certa, eu vou servir Jesus aqui de uma maneira linda, e não tem capeta nessa hora da minha vida não. Quem sabe outro ponto da derrota que você tem que voltar, como eu voltei, é ajudar a gente que um dia não te ajudou quando você mais precisou. Você precisou, a pessoa falou, não vou te ajudar. Aí lá na frente a pessoa precisa, e Deus fala assim, vai lá e ajuda. Você fala, nossa Deus, meu Deus, o Senhor está achando que eu sou... De vez em quando eu oro, eu falo, Deus, o Senhor está achando que eu sou o Senhor? Você lembra o que fulano fez comigo, Deus? Você lembra o que ele postou na internet, ou você quer que eu dou um print e mando para o Senhor? Aí o Senhor me manda ir lá. Não fala nada não. Eu e a Patrícia já tivemos que voltar a viver sem renda fixa, depois de ter sido tão derrotado nessa área. Deus fala assim, não quero mais vocês com renda fixa. Ai Jesus, nós vamos passar necessidade. Ai meu Deus, a gente não sabe viver assim. Fica sem renda fixa. Eu sou o Senhor, seu provedor. Você quer 3 mil, 5 mil por mês, eu te dou. Mas o que eu tenho para te dar é muito mais. Volta lá, aceita, abre mão. E eu escrevi uma carta. Estou abrindo mão do meu salário. A Patrícia falou, eu não concordo. Eu falei, não estou perguntando. Eu entreguei lá para o patrão, cortou meu salário. É uma noite de sono engraçada, porque eu deitei, ela deitou. Aí ela falou, nossa Deus, eu estou triste, mas eu estou feliz. Eu falei, eu estou só triste só. Não importa, gente, se no final do dia você está triste ou feliz. Uma coisa só importa, é você no fim do dia ter obedecido o que Jesus mandou você fazer. Eu sei que tem gente agora me olhando pensando assim, olha o que o Espírito Santo vai me usar para falar aqui. Tem gente agora sentada pensando assim, muito legal o que você está falando aí, você não viveu o que eu vivi. O abuso que eu vivi, o abandono que eu vivi, para agora você me mandar voltar lá? É como voltar numa esquina onde eu fui assaltado. Você é que não sabe quem está aqui pregando hoje. Você não sabe que não tem um playboy aqui. Você que não sabe que o menino que está aqui já ouviu o médico dizer, vai morrer hoje. Você é que não sabe o que é ser pastor de uma igreja e pregar sobre dízimo e oferta e ter que receber a cesta básica da igreja porque eu não tinha dinheiro para comprar arroz, feijão e macarrão. Você não sabe o que é meus 2 filhos nascer e eles não pegar o peito da minha mulher e eu ter que comprar os demônios do NAN. E o demônio do NAN custa R$50 a lata. Foi fabricado lá no inferno, sei lá onde. Essa praga custa demais. E eu ver meus filhos chorar, mas não podia tomar um leite natural, porque dava gases, porcaria. E eu ficava a noite inteira. E cadê o não tinha dinheiro. E eu como pai, queria morrer. Eu tive que voltar num outro ponto de derrota na minha vida. Voltar a acreditar em homens de Deus. Alguns homens de Deus me decepcionaram. E Deus falou assim comigo, nem todo mundo é assim. Volta lá e acredita. Ai Jesus, puxa a vida, hein Jesus. O senhor está achando que eu sou o senhor, só pode ser. Acreditar de novo, me colocar de novo no mesmo lugar onde eu me ferrei. Vem chikungunya, me pica de novo. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, você está muito armado, você está muito pronto para responder. Você está muito cheio de presente para Esaú. Eu não quero que você faça nada não, eu quero que você ajoelhe 7 vezes. E quando você levantar o olho, sabe o que você vai descobrir? Esaú é que está vindo correndo para te abraçar. Porque você é uma outra pessoa. Eu queria que os meninos já viessem aqui. Eu falei alguns pontos de derrota da minha vida que eu tive que voltar. Eu sei quais são os que eu ainda tenho que voltar. Eu fiz uma listinha deles aqui. Você sabe os seus? Ou você vai continuar sendo um Jacó fujão? Volte agora ao maior ponto da derrota do mundo, que é a cruz, para sair de lá com a sua maior vitória, que é o novo você. Nós precisamos ser novas pessoas, gente.
A coisa que a sua família mais quer nessa noite é que você chegue em casa e fale assim: o Preto no Branco cantou alguma coisa lá, ou o Lucinho pregou alguma coisa, ou o Flavinho falou alguma coisa, ou alguém fez alguma coisa, que eu voltei para casa diferente. A maior necessidade do brasileiro hoje, o Brasil está vivendo um momento delicado, gente. Estamos com epidemias, com uma presidente para ser impeachmentada. Estamos vivendo uma situação dificílima na economia. Nos últimos 3 meses, 3 milhões de postos de emprego foram perdidos. Que tipo de pessoa o Brasil está precisando? Sabe que tipo de pessoa está precisando nesse país? Gente que não tem medo de voltar lá na derrota e falar assim: derrota, sabe a última vez que eu estive aqui? Você me arrebentou. Sabe por quê? Eu era um fujão. Eu era um cara que não queria resolver os problemas da minha vida. Eu era um enganador. Só que eu era um enganador não é de Esaú, não, um enganador de mim mesmo. Acabou. Eu voltei aqui hoje em Israel. Eu tive um encontro com Deus. Ele me tocou. E a minha vida hoje é outra. É outra. Nessa noite você não quer voltar no seu ponto da derrota, não? Volta. O Senhor está dizendo para alguns crentes aqui: comece a orar sobre um encontro com Esaú, e eu vou providenciar um encontro, e você vai sair maravilhado com o que eu vou fazer na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Mas agora eu quero fazer o maior desafio da noite, que é a gente voltar lá aos pés da cruz. E eu quero encerrar contando por que a cruz é o maior ponto da derrota do mundo. Teve uma vez que foi comigo lá em Israel um grande adorador do Brasil, que todo mundo aqui ama, todo mundo aqui tem CD dele, todo mundo canta as músicas dele. E esse cara é muito conhecido no Brasil e fora do Brasil. E ele ficou comigo o tempo inteiro falando assim: Lucinho, quando eu chegar no Calvário, velho, você vai pegar o iPhone, que a moda agora é fazer clipe no iPhone, e eu quero que você filma, e eu vou cantar uma música, e aí você vai me pegar assim com a luz. Ô velho, deixa eu te explicar. É a primeira vez que você está vindo a Israel? É. Lá diante do Calvário não rola muito essas paradas não. Não, você vai pegar assim a montanha da caveira, e eu vou ficar assim contra o vento. Aí ele falou isso umas 3 vezes no meio da viagem. Falei: ó, não é bem assim. Estou quase falando o nome dele aqui para ele passar vergonha. E por fim foi. Quando a gente chegou lá no jardim do túmulo, é assim, ó, tem o túmulo vazio assim, e uns 100 metros para lá tem o Calvário. Aí a gente chegou lá. Ele foi com o violão. Foi muito legal. Eu cheguei e falei, eu não sabia o que falar, porque toda vez que eu vou lá emociono demais. Falei: então, gente, é isso aí, ó. Era para ser a gente, foi ele. Então agora o irmão vai cantar. Quando eu olhei, tinha uma poça d'água no chão, era o irmão. O irmão derreteu, caiu no chão. Eu não sabia o que era violão, o que era o irmão. Os dois choravam e chorava. Eu falei: canta. Não. Em Peniel, a gente só toma para cara fora, mas ao invés de nos matar, nos cura. O Evangelho é a única arma que quando você toma o tiro, você sara ao invés de morrer. Jesus está aqui nessa noite para machucar a gente, sim, mas é para machucar, para arrancar o pecado, e a gente sair feliz. E aí não vai ter Esaú que vai rir da nossa cara, e nós vamos poder voltar lá no ponto da derrota e falar assim: ó, veio um novo eu aqui para poder vencer você. E o lugar que era a derrota vai virar o lugar da vitória. Vamos então orar. Todo mundo repete comigo, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nessa noite eu preciso me colocar aos teus pés. Salva-me agora. Perdoa-me. Eu te entrego minha vida. Eu não preciso vencer Esaú. Eu preciso vencer eu mesmo. Só o Senhor pode fazer isso. Portanto, agora me dá o Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova pessoa. Eu te agradeço pela vida eterna, pela salvação, em nome de Jesus. Amém. Outra oração, diga comigo: Deus Pai, eu que já andei com o Senhor, mas me esfriei, me afastei, volto hoje arrependido. Recebe-me
perdoa-me, eis-me aqui, de volta na tua casa, na tua presença, hoje e para sempre. Amém.